Eduardo, teve um vídeo seu em entrevista com Augusto Nunes aqui na Jovem Pan que viralizou na internet, que explicava um pouco dessa lógica perversa, né? E dá medo, vou te falar, porque eu fiquei pensando, como que escapa disso, gente? Que bom. Tem que dar medo. Tem que dar medo porque é um dos principais elementos de transferência de renda no Brasil, fazendo com que os ricos fiquem cada vez no topo da pirâmide. Ah, os ricos vão ficar mais ricos, que papinho, não sei. Não, cara. No mundo inteiro, o Brasil é o país que tem a maior concentração de renda do mundo. 1% do Brasil mais rico tem 25% da renda. E o 1% mais rico paga, em média, 6,9% de imposto de renda. É um paraíso fiscal. Só que paga menos. E aí vem um outro ponto que eu nunca falei em lugar nenhum, vou falar aqui, que é o seguinte. Esse 6,9% que ele paga de imposto de renda é em cima de um dinheirão que ele ganha, ele não consegue gastar, então ele é um poupador. Ele salva dinheiro todo mês. É diferente do pobre que falta dinheiro todo mês. E o dinheiro que ele ganha é aplicado aonde? É aplicado nos títulos de renda fixa do governo. 75% dos investimentos do país estão nos títulos públicos. E o título público do governo paga juros com dinheiro de quê? Dos impostos. Então, pouco dinheiro, quando você faz o caminho todinho do dinheiro, isso é matemático, não tem discussão sobre isso. Não tem discussão. Pode falar o que você quiser, mas não discuta esse caminho do dinheiro, porque está lá, é só olhar o orçamento público. E você vai ver que o pouco de dinheiro que o cara paga, volta quase todo em juros, que é pago por quem? Pela base da população. Então as pessoas têm que saber. E esperar que com regulamentação, com leis mais rígidas, com propostas da CVM, da Anbima, do Banco Central, você vai fazer com que os bancos não façam isso? Vai nada. Porque eles têm um time de advogados, um time da área de compliance, etc., que fica o tempo inteiro vendo como é que você pode ser legal, mas imoral. O problema não é ser ilegal, não é ser imoral, é ser ilegal, Mas entendeu? qual é o caminho, então? O caminho é ensinar a população, porque a defesa só vai vir desse lado. Só vai vir desse lado. Enquanto a população não entender o que é um CDB, o que é o CDI, o que é uma LCA, uma LCI, quando que você compra uma ação, quando que você compra um fundo de investimento. Olha só, outro dado que eu nunca falei em lugar nenhum. Mas aí o cara só vai se preocupar com um dado desse quando ele tiver dinheiro. População sem dinheiro, como é que ele vai se preocupar em saber o que é um CBD? Um CDB, né? CDB. Olha só. Mas o legal é o seguinte, eu falo o seguinte, todo mundo precisa de educação financeira, porque as pessoas se dividem em dois grupos, aquelas que têm e as que devem dinheiro, e as duas estão sendo prejudicadas pelo sistema. A que deve dinheiro, porque tem uma dívida de 10 mil reais, que era originalmente de 500 reais, e se soubesse como funciona, podia chegar para o banco e renegociar ela por R$ 1.000, porque poderia renegociá-la por R$ 1.000, e pega e parcela por 10 mil reais e fica pagando pro resto da vida, então ele poderia se beneficiar de educação financeira, mas o cara que tem muito dinheiro também. E eu digo o seguinte, independência financeira não é ter dinheiro para nunca mais ter que trabalhar, porque tem muito rico no Brasil que é dependente financeiramente, que depende do que os outros dizem que ele tem que fazer com dinheiro. Independência financeira é não depender de ninguém para você saber o que você tem que fazer com o seu dinheiro.